Imagine um lugar tão seco, tão escuro e tão alto que parece ter sido feito sob medida para espiar os segredos do cosmos. É exatamente nesse local, no deserto do Atacama, no topo de uma montanha chilena, que nasceu o telescópio mais poderoso já construído na Terra hoje. Vamos conhecer a impressionante estrutura do Observatório Vera C. Rubin, sua engenharia revolucionária e a história por trás desse gigante dos céus. Você está assistindo ao canal New e se prepare para essa jornada. No coração do deserto mais árido do mundo, a 2.680 metros acima do nível do mar, o Observatório Vera C. Rubin repousa sobre o Cerro Pachón, um dos pontos mais privilegiados do planeta para a observação astronômica. A localização foi escolhida com precisão cirúrgica. A atmosfera ali é extremamente estável, o céu é limpo quase o ano todo, e a poluição luminosa é praticamente inexistente, um verdadeiro paraíso para astrônomos. Mas construir algo tão ambicioso nesse ambiente não foi tarefa simples. Foram necessários mais de 20 anos de planejamento, engenharia e testes para erguer esse observatório, um projeto que começou a ganhar forma nos anos 1990 e que hoje é um dos maiores empreendimentos da astronomia moderna. O nome do observatório homenageia a astrônoma Vera Rubin, uma das principais figuras na pesquisa sobre matéria escura. Ela foi a primeira mulher a ter um observatório nacional dos Estados Unidos batizado com seu nome, reconhecimento tardio, mas merecido. Rubin revolucionou a forma como entendemos as galáxias ao observar que suas bordas giravam mais rápido do que o esperado, evidência direta da presença de matéria invisível permeando o universo. Agora, o telescópio que leva seu nome carrega também sua missão: investigar os mistérios mais profundos do cosmos. Para alcançar esse objetivo, a estrutura do observatório precisou ser projetada com um nível de precisão impressionante. O domo que abriga o telescópio foi cuidadosamente planejado para manter o interior completamente escuro durante as observações. Até mesmo a movimentação da estrutura foi pensada para não interferir nos dados capturados. Isso é essencial para registrar objetos extremamente distantes e tênues, como galáxias que surgiram há bilhões de anos. E é aqui que entra uma das inovações mais notáveis do Rubin, seu sistema óptico de 3 espelhos. Diferente dos telescópios tradicionais, que costumam usar apenas 2 espelhos principais, o Rubin adota uma configuração com 3 espelhos: o primário, o secundário e o terciário, que trabalham em conjunto para capturar e focar a luz de maneira extremamente eficiente. O espelho primário tem 8,4 metros de diâmetro, enquanto o secundário chega a quase 4 metros. Eles foram moldados e polidos com tanta precisão que qualquer imperfeição em suas superfícies é menor que 1/50 da espessura de um fio de cabelo humano. Essa suavidade é essencial para garantir que a luz das estrelas, ao ser refletida, não sofra distorções e possa ser aproveitada ao máximo pela câmera do telescópio. Mas não é só a ótica que impressiona. A estrutura que sustenta todo o conjunto pesa cerca de 350 toneladas, o equivalente a um avião comercial. E mesmo com todo esse peso, ela é tão bem balanceada que pode ser movida à mão. O sistema de movimentação permite que o telescópio mude de posição com rapidez e precisão, o que é fundamental para seu funcionamento. Ele precisa ser capaz de apontar para diferentes partes do céu com agilidade, capturando imagens de altíssima resolução em sequência rápida. Esse desempenho só é possível graças a uma engenharia que combina força e delicadeza em medidas perfeitas. O telescópio precisa resistir a ventos, mudanças de temperatura e outras variações do ambiente sem perder estabilidade ou foco. Cada componente foi testado e ajustado para funcionar como parte de um organismo único. A cúpula, por exemplo, é automatizada e pode abrir e girar sincronizadamente com o telescópio, mantendo sempre a abertura alinhada com o campo de visão desejado. O projeto todo foi desenvolvido com o objetivo de criar um verdadeiro caçador de descobertas. Desde o início, a proposta era ambiciosa: construir uma máquina capaz de mapear o céu noturno em uma velocidade, escala e profundidade jamais vistas. Para isso, não bastava apenas uma boa câmera ou espelhos de alta qualidade. Era necessário repensar a própria estrutura de um observatório astronômico, desde os sistemas de ventilação
até a forma como os dados são armazenados e processados. O Rubin é mais que um telescópio. Ele é o resultado de décadas de colaboração entre engenheiros, astrônomos e cientistas de dados que imaginaram algo que até pouco tempo atrás parecia ficção científica. A estrutura física da instalação é o alicerce que sustentará uma nova era de descobertas, mas ela também é um símbolo do que a ciência é capaz de fazer quando há tempo, investimento e vontade coletiva. Cada parafuso, cada polimento, cada cálculo envolvido em sua construção representa um passo em direção à resposta de perguntas que ainda nem sabemos formular. E tudo começa com a base sólida que foi erguida no meio do deserto mais inóspito da Terra. No coração do observatório, Vera C. Rubin está um instrumento que redefine o conceito de fotografia astronômica, a câmera LSS-T, com impressionantes 3.200 megapixels. Ela é a maior câmera digital já construída na história. Para se ter ideia do que isso significa, uma imagem tirada por essa câmera seria capaz de capturar detalhes como uma bola de golfe na superfície da Lua. Essa resolução sem precedentes só é possível graças à combinação de 189 sensores individuais dispostos em uma matriz que cobre quase meio metro de diâmetro. Cada sensor opera como um pixel gigante, absorvendo a luz de objetos que estão a bilhões de anos-luz de distância. Essa estrutura é resfriada a menos 100 graus Celsius para eliminar ruídos térmicos que poderiam comprometer a pureza das imagens. O resultado é uma imagem absurdamente nítida e detalhada, algo que nenhuma outra câmera no mundo é capaz de produzir. Essa precisão não é apenas um luxo tecnológico, mas uma necessidade para o tipo de missão que o Rubin pretende cumprir. Ao contrário de telescópios como o James Webb, que se concentram em pequenos recortes do universo com profundidade extrema, o Rubin tem como proposta cobrir uma área gigantesca do céu de forma rápida e contínua. Cada imagem obtida cobre cerca de 10 graus quadrados. Isso é o equivalente a quase 40 luas cheias capturadas de uma só vez. Com essa capacidade, ele pode mapear o céu inteiro em apenas 3 noites de observação, o que significa que eventos que mudam rapidamente, como explosões de supernovas, podem ser registrados em tempo quase real. Mas para que isso aconteça, a câmera precisa trabalhar de forma incansável, noite após noite, capturando uma nova imagem a cada poucos segundos. O processo é altamente automatizado. O telescópio trava em uma área do céu, faz 2 exposições consecutivas de 15 segundos cada e, em seguida, muda rapidamente para outro campo, repetindo o processo. Essa velocidade só é possível porque, apesar de sua complexidade e tamanho, a câmera foi desenhada para operar com extrema eficiência. Ela consegue registrar milhares de imagens por noite, produzindo um volume de dados tão grande que seria impossível armazenar tudo localmente. Por isso, as imagens são transmitidas automaticamente para centros de processamento ao redor do mundo, onde serão analisadas por algoritmos de inteligência artificial e pesquisadores humanos em busca de descobertas. Outro diferencial da LSS-T é a sua capacidade multiespectral. A câmera não captura imagens em apenas uma faixa de luz visível. Ela observa o universo em 6 filtros distintos, que vão do ultravioleta ao infravermelho próximo. Isso permite uma leitura completa de cada objeto celeste observado. O filtro ultravioleta, por exemplo, revela estrelas extremamente jovens e eventos explosivos, como supernovas. Já os filtros mais próximos do vermelho mostram a presença de poeira interestelar, estrelas gigantes e galáxias distantes. Ao combinar as informações obtidas por todos esses filtros, os astrônomos conseguem montar um retrato completo da composição, da idade e da evolução de cada região do céu fotografada. O design modular da câmera também é um feito de engenharia. Cada sensor pode ser substituído individualmente, facilitando a manutenção e garantindo a longevidade do equipamento. O sistema é mantido em uma câmara de vácuo para evitar contaminação e é operado em uma sala controlada com precisão extrema de temperatura e vibração. Tudo isso para garantir que nada interfira na sensibilidade necessária
para captar luzes tão tênues que muitas vezes viajaram por mais de 10 bilhões de anos antes de serem captadas. Não é exagero dizer que essa câmera não apenas fotografa o universo, mas também registra seu passado distante com um nível de detalhe inédito. Para além da beleza estética de suas imagens, a verdadeira força da LSST está no seu potencial de descoberta. Ela não foi feita apenas para capturar belas paisagens cósmicas, mas para produzir ciência em escala industrial. Cada imagem contém centenas de milhares de objetos, estrelas, galáxias, nebulosas e asteroides, muitos deles jamais vistos antes. Ao fotografar repetidamente as mesmas regiões, será possível detectar objetos em movimento, como asteroides perigosos, além de acompanhar alterações no brilho de estrelas e galáxias, sugerindo eventos raros ou ainda desconhecidos. Tudo isso será possível por conta de uma única câmera, uma peça de tecnologia que representa o estado da arte da engenharia óptica e digital. A LSST não é apenas uma câmera, é uma janela para o desconhecido. Seu desempenho, combinado com a capacidade de observação constante do telescópio, tornará possível monitorar o universo com uma frequência e riqueza de dados jamais imaginadas. Cada clique seu pode ser o registro de algo que mudará a nossa compreensão do cosmos. E ao longo da próxima década, cada imagem contribuirá para montar o quebra-cabeça cósmico que há séculos tentamos decifrar. Tudo isso começa com o disparo silencioso de uma câmera que olha para o céu e capta o passado da própria existência. Se há algo que realmente diferencia o Observatório Vera C. Rubin de todos os seus antecessores, é a impressionante capacidade de observar o céu com uma combinação quase impossível de velocidade, precisão e abrangência. Diferente de telescópios tradicionais que miram em uma única região do espaço por longos períodos, Rubin foi projetado para escanear praticamente todo o céu, visível a cada 3 noites. Para isso, o telescópio se apoia numa engenharia de movimento extraordinária. A estrutura da plataforma, com cerca de 350 toneladas, é capaz de girar com agilidade suficiente para reposicionar a lente e apontar para uma nova área do céu em poucos segundos. A precisão dessa movimentação é tamanha que o sistema é tão bem equilibrado que seria possível movê-lo com a força das mãos. O segredo dessa capacidade está no controle dinâmico e no design sofisticado da montaria do telescópio. Quando em ação, o equipamento trava em uma porção do céu de aproximadamente 10 graus quadrados, realiza 2 exposições rápidas de 15 segundos cada e imediatamente se desloca para uma nova região. Esse ciclo acontece repetidamente por 8 a 12 horas todas as noites. Em apenas uma noite, o observatório pode registrar cerca de 1000 imagens, cada uma delas contendo milhões de objetos. A velocidade com que isso acontece permite um monitoramento quase em tempo real de tudo que está acontecendo acima de nós, tornando o telescópio uma espécie de radar cósmico permanente. Essa rapidez é fundamental para captar fenômenos astronômicos que ocorrem em escalas de tempo curtas e muitas vezes imprevisíveis. Supernovas, colisões estelares, explosões de raios gama, objetos em movimento acelerado, tudo isso pode passar despercebido se a observação não for constante e rápida. O Rubin, com seu sistema de varredura veloz, promete capturar essas mudanças com uma frequência sem precedentes. Esse comportamento vigilante permitirá aos cientistas identificar padrões, recorrências ou até mesmo eventos que só ocorrem uma vez na história observável do universo. Outro fator notável é que essa operação noturna não é apenas contínua, mas também automatizada. O telescópio funciona com uma rotina pré-programada, monitorada remotamente por equipes em tempo real. A cada imagem capturada, os dados são enviados para centros de processamento distribuídos em diversas partes do mundo, onde supercomputadores e inteligência artificial entram em ação. Esses sistemas analisam as diferenças entre imagens consecutivas da mesma região do céu, identificando o que mudou e emitindo alertas automáticos em até 60 segundos. Isso significa que, em menos de 1 minuto após uma supernova explodir, os astrônomos em qualquer lugar do planeta podem ser informados e redirecionar outros instrumentos para estudá-la.
Essa capacidade de vigilância quase imediata é essencial também para a detecção e rastreamento de objetos próximos à Terra. Pequenos asteroides, com órbitas perigosas, podem ser detectados com muito mais antecedência. O Rubin não apenas identifica esses corpos celestes, mas também permite calcular com alta precisão suas trajetórias futuras. A agilidade com que o telescópio coleta e processa os dados permite detectar esses objetos ainda muito distantes, aumentando significativamente o tempo de resposta caso algum deles apresente risco real de colisão com o nosso planeta. Esse nível de cobertura acelerada do céu também permite um novo tipo de estudo: o mapeamento temporal do universo. Ao comparar imagens da mesma região tiradas em intervalos regulares, os astrônomos podem estudar como o brilho de estrelas e galáxias muda com o tempo. Isso oferece pistas sobre o comportamento de buracos negros ativos, estrelas variáveis, sistemas binários e até exoplanetas passando em frente de suas estrelas. A construção de um banco de dados com esses registros temporais transformará a forma como compreendemos a dinâmica do cosmos, revelando fenômenos que antes passavam despercebidos simplesmente porque ninguém estava observando com frequência suficiente. Toda essa operação é possível graças ao casamento entre engenharia mecânica e a inteligência computacional. O controle do telescópio é feito por algoritmos que otimizam cada movimento para economizar tempo entre as capturas, maximizando o número de imagens por noite. O resultado é uma máquina que varre o céu com a disciplina de um relógio e a sensibilidade de um olho cósmico, capaz de captar até as mais sutis variações na luz estelar. É como se estivéssemos instalando um sistema de monitoramento contínuo no universo, um verdadeiro sistema de segurança cósmico em busca de qualquer sinal inesperado. E por mais impressionante que seja toda essa rotina de funcionamento, talvez o aspecto mais marcante seja o quanto ela amplia nossa perspectiva. Não se trata apenas de observar mais rápido ou com mais resolução. Trata-se de olhar para o cosmos como um organismo vivo em constante transformação. Cada imagem registrada é uma fração de tempo congelada, e ao colocá-las lado a lado, começamos a entender como esse grande sistema respira, pulsa, muda. O Rubin não está apenas fotografando o universo, ele está contando sua história em tempo real. Por trás de toda a grandiosidade do Observatório Vera Rubin, o que realmente alimenta essa máquina de descobertas é a câmera LSST, considerada a mais poderosa já construída. Ela não é apenas uma peça tecnológica impressionante por suas dimensões, do tamanho de um carro pequeno e com mais de 3 toneladas, mas sim pelo que é capaz de fazer: registrar imagens com uma resolução de 3.200 megapixels. Para se ter uma ideia do que isso significa, uma câmera comum de celular hoje possui cerca de 40 megapixels. Isso coloca a LSST em um patamar tão elevado que seria possível identificar um objeto do tamanho de uma bola de golfe na superfície da Lua. Essa capacidade extrema de resolução é alcançada graças à organização interna de seus sensores. São 189 detectores individuais dispostos em uma matriz meticulosamente alinhada. Cada um deles capta uma fração da luz refletida pelos espelhos do telescópio, e o conjunto completo forma uma imagem incrivelmente detalhada de cada porção do céu. Para evitar ruídos causados pelo calor, o sensor precisa ser resfriado a incríveis menos 100 graus Celsius. Isso reduz a interferência térmica e garante que o que está sendo registrado seja pura radiação luminosa vinda de bilhões de anos-luz de distância. O resultado é uma imagem limpa, precisa e com uma riqueza de detalhes jamais vista. Mas a verdadeira inovação dessa câmera não está apenas na resolução, e sim na forma como ela enxerga o universo. Em vez de registrar uma única imagem em luz visível, o equipamento é capaz de captar a mesma região do céu em 6 filtros diferentes de luz. Cada um desses filtros permite ver o cosmos sob uma nova perspectiva. Por exemplo, o filtro ultravioleta destaca as regiões mais quentes, revelando estrelas recém-nascidas e explosões de supernovas. Já o filtro azul esverdeado destaca nuvens de gás interestelar, onde estrelas ainda vão se formar. O vermelho mostra asteroides
e corpos celestes mais próximos. A banda infravermelha, por sua vez, funciona quase como uma visão noturna, revelando estrelas frias e galáxias muito distantes. Há também filtros que ajudam a ver através da poeira interestelar, revelando estruturas normalmente ocultas, e outros que nos permitem atravessar a densidade do disco da Via Láctea para visualizar o que está acontecendo em seu núcleo. Cada imagem capturada em diferentes comprimentos de onda é combinada digitalmente, criando uma visualização composta que mostra o céu em camadas, como se estivéssemos desvendando o universo em profundidade. Esse tipo de observação é fundamental para entender a composição, a idade e a dinâmica dos corpos celestes registrados. Outro ponto relevante é a escala da imagem capturada por essa câmera. Em uma única exposição, ela cobre uma área de quase 10 graus quadrados no céu, o suficiente para acomodar cerca de 40 luas cheias dentro do mesmo quadro. Comparado com telescópios como o James Webb, que se aprofundam em regiões minúsculas do espaço, Rubin adota a abordagem oposta. Ele cobre o máximo de céu possível de forma muito rápida, e isso é intencional. O objetivo não é olhar fundo em um único ponto, mas sim registrar tudo que se move, muda ou aparece em todas as direções. É um mapeamento sistemático do universo. Para realizar esse mapeamento, a câmera precisa de altíssima precisão. Por isso, o espelho primário, aquele que capta a luz vinda do cosmos, possui 8,4 metros de diâmetro e é acompanhado por outros 2 espelhos menores, que ajudam a concentrar e direcionar essa luz para o sensor. A superfície do espelho principal é polida com uma precisão absurda. Se ele fosse ampliado até o tamanho dos Estados Unidos, a maior imperfeição em sua superfície não teria mais do que alguns milímetros de altura. Esse nível de controle é o que garante que a imagem projetada na câmera não sofra distorções, mesmo depois de viajar bilhões de anos-luz para chegar até aqui. Toda essa engenharia óptica forma um sistema que registra não apenas imagens estáticas, mas uma sequência cronológica da evolução do universo. A cada captura, Rubin vai montando uma linha do tempo cósmica, como se estivéssemos assistindo a um filme do espaço em câmera lenta. E isso é algo completamente novo. Antes, os telescópios nos davam apenas retratos. Agora, com essa câmera, seremos capazes de enxergar o movimento, o ritmo e as transformações sutis do cosmos com uma clareza inédita. O impacto dessa câmera sobre a astronomia moderna será imenso. Com tantos dados sendo gerados, novas ferramentas computacionais também estão sendo desenvolvidas para processar, cruzar e analisar esse mar de informações. Milhões de objetos celestes poderão ser classificados automaticamente, e padrões até então invisíveis poderão emergir de maneira inesperada. O potencial para descobertas acidentais é enorme. Afinal, quando olhamos para o universo com olhos tão atentos e com tanta frequência, é quase certo que encontraremos fenômenos que nem sequer sabíamos que existiam. E é justamente essa promessa de revelar o desconhecido que faz da LSST algo muito além de uma câmera astronômica. Ela é uma nova lente sobre a realidade. Para alcançar esse nível de observação tão amplo e rápido, o telescópio do Observatório Vera Rubin precisou ser projetado para se mover com uma velocidade e precisão sem precedentes. Apesar de seu tamanho colossal e peso equivalente ao de um avião comercial, ele consegue girar, parar e reposicionar-se em apenas 4 segundos. Isso é fundamental para sua missão: capturar aproximadamente 1000 imagens por noite, cobrindo todo o céu visível a cada 3 dias. Para que isso seja possível, todo o sistema foi projetado para operar como uma coreografia extremamente precisa entre os espelhos, a câmera e a estrutura de movimentação. A cada ciclo de observação, o telescópio mira uma região do céu com cerca de 10 graus quadrados, realiza 2 exposições de 15 segundos cada, e em poucos instantes já está se posicionando para a próxima região. Esse processo se repete incansavelmente durante toda a noite, criando um verdadeiro escaneamento dinâmico do cosmos. Esse ritmo frenético não é apenas uma demonstração de engenharia avançada, mas uma necessidade para um dos objetivos centrais do projeto: observar fenômenos em tempo real.
Como o céu está em constante transformação, há inúmeros eventos astrofísicos que duram poucos minutos, horas ou dias, e que antes passavam despercebidos. Supernovas, colisões de estrelas de nêutrons, buracos negros engolindo estrelas e explosões de raios gama são exemplos de ocorrências efêmeras que o Rubin pode capturar com sua frequência de observação. A capacidade de tirar fotos com essa rapidez, somada à altíssima sensibilidade da câmera, permite detectar essas alterações logo após acontecerem. A diferença entre duas imagens sequenciais revela instantaneamente qualquer variação de brilho, posição ou surgimento de novos objetos no céu. Todo esse sistema está integrado a uma plataforma automatizada de alertas. Assim que o telescópio registra uma mudança em qualquer ponto da esfera celeste, um sinal é enviado para uma base de dados global, onde cientistas do mundo inteiro podem ser notificados em até 60 segundos. Essa estrutura de resposta rápida é inédita. Em apenas uma noite, o Rubin é capaz de gerar cerca de 10 milhões de alertas distintos, correspondentes a mudanças detectadas nas imagens. Essa quantidade absurda de dados é o que transforma o observatório em uma verdadeira sentinela do universo, capaz de monitorar o comportamento do céu com um detalhamento e uma frequência jamais imaginados. Além dos eventos imprevisíveis, esse rastreamento contínuo também permitirá a criação de um inventário muito mais preciso dos objetos que compõem o universo. Um dos focos principais está em monitorar asteroides e objetos próximos à Terra. Até hoje, os catálogos de corpos potencialmente perigosos são incompletos, com menos de 500 mil asteroides mapeados com precisão. O Rubin pretende multiplicar esse número por 10 ao longo de sua missão de 10 anos. E mais do que isso, ele será capaz de detectar asteroides que ainda estão muito distantes, antes mesmo de qualquer aproximação com a Terra, o que aumenta drasticamente nossas chances de desviar ou neutralizar ameaças futuras. Especialmente importantes são os chamados ENEOS, ou objetos próximos da Terra, com mais de 140 metros de diâmetro. Se não forem observados com antecedência, esses corpos podem causar destruição significativa em caso de impacto. Com a frequência de monitoramento do Rubin, será possível acompanhar a trajetória desses objetos desde muito antes de qualquer aproximação real. Outro ponto importante dessa operação acelerada é a contribuição para o estudo da matéria escura. Ao fotografar continuamente grandes volumes do universo, o telescópio fornecerá dados para mapear a distribuição da matéria invisível por meio de efeitos como o lenteamento gravitacional fraco. Pequenas distorções na forma das galáxias, quando observadas em grande número, revelam onde estão aglomerados invisíveis de massa que distorcem o espaço-tempo. Quanto mais galáxias forem observadas em sequência, mais preciso se torna esse mapeamento, e isso só é possível com o tipo de varredura rápida e massiva que o Rubin realiza. Essa capacidade de observar, comparar e gerar alertas em tempo real representa uma mudança radical em como a astronomia aérea é feita. Em vez de esperar por eventos raros e torcer para que algum telescópio esteja apontado para o lugar certo na hora certa, agora será possível capturar praticamente tudo. O universo deixará de ser um lugar estático fotografado em momentos isolados e passará a ser visto como um organismo em constante movimento. Estaremos acompanhando em tempo real os ciclos de vida de estrelas, o nascimento de novas galáxias, os efeitos da expansão cósmica e os eventos mais dramáticos que o espaço pode oferecer. Esse monitoramento em escala e velocidade tão grandes inaugura uma nova era na exploração do cosmos, onde o inesperado pode surgir a qualquer momento e ser revelado antes mesmo de alguém saber o que procurar. Enquanto o Rubin fotografa o céu noite após noite, talvez o mais surpreendente não seja o que já esperamos encontrar, mas o que nem sequer imaginamos. Um clarão distante, uma anomalia sutil, um padrão invisível. E se a próxima grande descoberta do universo já estiver sendo registrada neste exato momento? Agora você deve estar se perguntando, sobre tantos asteroides, não seria óbvio que algum atingirá a Terra? Pois é, isso pode acontecer em 2032. Assista esse vídeo para saber como um asteroide pode colidir com a Terra mais cedo do que imaginamos.